Olá, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz da parte do Senhor vos sejam abundantemente multiplicadas. Olha eu de novo por aqui, mais um episódio maravilhoso do meu, do seu, do nosso podcast Transformadamente, o podcast que tem sido uma bênção para abençoar muitas vidas aqui em Caruaru, em Pernambuco e no Brasil e no mundo. Podcast Transformadamente, levando a mensagem para você, que com certeza contribui para que a sua mente seja transformada e mudada. Então, olha, seja muito bem-vindo a você que está chegando agora, que não conhecia, está conhecendo agora. Olha, já peço para você, segue a gente aqui, ó, se inscreve no nosso canal e eu tenho certeza que muitos conteúdos irão abençoar você, sua casa e toda a sua família. Vamos, que hoje o assunto sempre tem sido assim, né? Um assunto melhor do que outro, e comigo está aqui ele, o meu companheiro de bancada, a fera, Elon Lopes. E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Paz e Cristo a todos. Estamos começando mais um episódio do podcast Transformadamente. Desde já, né, pastor, agradecendo a todos vocês pela audiência de sempre. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa o teu like lá, o joinha. Comenta aqui embaixo o que você tem achado de todos os episódios e, obviamente, desse episódio aqui. E vamos lá. Cadê? Você não vai falar o jargão em busca do milhão? Cadê? É mesmo. Gente, inclusive, nós estamos em busca do nosso segundo milhão. Sabe por quê? O primeiro a gente não achou, não. Mas vamos encontrar e depende de Deus primeiramente, e você também que está aí conectado com a gente. E olha, antes da gente começar, eu preciso agradecer demais, como o Elon acabou de falar, a sua audiência, mas também aos nossos patrocinadores. Quem são eles, Elon? É isso aí, vamos lá. Os nossos patrocinadores, a Creative Digital, que é uma agência de marketing especializada, né, em marketing estratégico. Você que está querendo alavancar o seu negócio, Creative Digital. WN Móveis Planejados, tudo para móveis, imaginando aí para o seu escritório, sua casa. Você deixar aquele toque lá refinado e profissional com os móveis planejados da WN Móveis Planejados. Ultra Cursos, cursos profissionalizantes, dentre eles cursos de inglês, informática, design, inovação, tecnologia, na Ultra Cursos, cursos profissionalizantes. Otimize etiquetas, tags, metais e termocolantes. Casa do Bebê, artigos para recém-nascidos. Você, mamãe e papai que estão preparando aí o enxoval do seu filho ou da sua filha, Casa do Bebê é o lugar certo. Esquirazaf Kids, moda infanto-juvenil. E a doutora Carla Martins, que ela trabalha com a terapia nutricional injetável. Você que de repente aí está indisposto, indisposta, está aí com a sua imunidade baixa e não sabe por quê, a doutora Carla Martins pode te dar a solução para isso. Evo Longevitar, doutora Amanda, grande abraço, tá? Nutrição, longevidade e saúde mental. Autopeças Gonçalves, peças e serviços para o seu automóvel. Alô, você de Caruaru e Santa Cruz, né? Isso. E para encerrar, Top Festas, essa é top, artigos decorativos para a sua festa. Inclusive, ó, a nossa patrocinadora aqui, a da Casa do Bebê, mandou um abraço pro nosso reverendo aqui, o pastor Isaac Ferreira. Coisa boa, muito bem, rapaz, aí. Um abraço para todos vocês que carinhosamente, gentilmente, têm nos ajudado a manter o podcast andando, caminhando. A gente não parou graças a você, porque é o nosso patrocinador. E se você quiser também nos ajudar patrocinando, entre em contato conosco, vai aparecer aí, ó, em algum lugar da tela, os nossos contatos para você saber como participar e nos ajudar a esse programa não parar. Então, ó, sem mais delongas, vamos, que agora nós vamos apresentar para vocês, Elon vai fazer as honras da casa, a convidada de hoje. É mais uma convidada. Elon, quem é ela, Elon? Vamos lá, natural de São Caetano, Pernambuco, cristã e testemunha do poder transformador de Deus. Ela é casada com o meu amigo Fernando Ferreira. Teve uma infância marcada por pobreza extrema, escassez e uma estrutura familiar disfuncional, chegando a pedir esmolas em São Caetano, que é a cidade e região. Na adolescência, teve sua vida transformada após um projeto evangelístico em sua comunidade, onde entregou a sua vida a Jesus. Iniciou sua trajetória profissional trabalhando como babá, diarista em diversas atividades que contribuíram para a sua formação pessoal e profissional. E aí ela decidiu romper crenças limitantes
e a desenvolver sua mentalidade e empreender no segmento da beleza. Com isso, tornou-se referência na área da beleza, construindo um dos maiores espaços de beleza de Pernambuco. E aí ela ficou famosa, né, pastor? Ela participou de diversos programas de TV, de rádio e em outros veículos de comunicação. Inclusive, já palestrou em alguns eventos relevantes aqui também da cidade, não é isso? Ela é professora e mentora na área da beleza. Já contribuiu para a formação e transformação da vida de mais de 1.000 alunas. Atualmente atua como palestrante, compartilhando sua história de superação, fé e empreendedorismo. E ela carrega uma frase interessante. Ela nasci para levantar mulheres e mostrar que, em Deus, tudo é possível ao que crê. Elas nasceram para dar certo. Nós estamos falando dela, Kelly Ferreira, mentora e palestrante. Uau, hein? Que currículo. Seja muito bem-vinda, querida irmã, empreendedora, mentora Kelly Ferreira. Seja bem-vinda. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É isso aí, né? Eu tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para não ser ninguém ou ser uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. Mas um dia, Jesus chegou na minha vida e tudo mudou. Quando ele chega, nada fica do mesmo jeito. E ele transformou uma improvável em uma empreendedora de sucesso que já transformou a vida de mais de 1.000 alunas. E é isso que ele faz. Ele sempre faz além, muito além do que tudo que pedimos ou pensamos. Olha que sensacional, né? Vamos lá, Elon. Primeira pergunta do nosso podcast hoje. Olha, gente, ó, já junta, pega a pipoca aí pra você ouvir, pra você se alegrar e pra você também se motivar. Presta atenção. Olha o que nós estamos falando, o que Deus fez na vida da querida Kelly Ferreira. Olha, eu tenho certeza que este podcast, esse episódio, chegou pra você na hora certa, no momento certo. Inclusive, eu afirmo, tá? Este episódio é resposta de Deus pra você que tá assistindo aí, ó. Você não vai ficar do jeito que você está. Deus irá fazer algo maravilhoso na sua vida e o testemunho você vai ouvir agora. É isso aí, gente. Ó, o tema de hoje do nosso podcast é De Pedinte de Rua a Empreendedora de Sucesso. E a primeira pergunta é, Kelly, em que momento você decidiu que a sua história não seria definida pelas circunstâncias da sua infância, no caso? Quando eu casei, né, com o Fernando Júnior, ele, como um publicitário, ele falou que eu poderia ser uma empreendedora de sucesso. Só que como eu tinha vários traumas, né, de infância, inclusive de abuso pelo próprio pai, e várias outras coisas, né, que me trouxeram várias crenças limitantes que me mostravam que eu não era capaz, que eu não ia conseguir. Olha de onde você veio, né? Vem na nossa mente e a gente sabe que é o acusador, que é aquele que não quer ver a gente usufruir daquilo que Jesus já conquistou na cruz para nós. Mas quando ele me apresentou a minha verdadeira identidade em Cristo, eu decidi agarrar com todas as minhas forças, como foi a primeira oportunidade que Deus me deu quando Jesus chegou, né? Que eu tinha apenas 9 anos de idade, e eu aproveitei aquela oportunidade extraordinária e agarrei também. Então, a segunda chave foi quando ele me disse, você pode, em Deus, ser uma empreendedora de sucesso. Só é você ficar com o que a palavra diz ao seu respeito, com o que Deus pensa de você, e não com os seus sentimentos. Né? Pois a palavra diz que não podemos ser guiados pelo que pensamos, sentimos, vemos, e muito menos pelas crenças limitantes do passado. Então, eu decidi ficar com aquilo que Deus estava me apresentando mais uma vez, né? De ser uma empreendedora de sucesso. E, a partir daquele momento, uma chave virou. Kelly, deixa eu entender aqui rapidamente. Veja, a pergunta, né, que o Elon fez, ele disse que a sua história não seria definida pela circunstância da sua infância. Você acabou de pontuar aí que a sua infância não foi simples, não foi fácil, né? Uhum. E os traumas e abusos, e talvez muitas pessoas estão assistindo agora a gente e que também tenha passado por isso, né? Sim. Você acabou de pontuar aí que a mensagem do Evangelho chegou na sua vida. E você acredita que o Evangelho tem esse poder de transformar situações? Com certeza, né? Porque
O Evangelho de Cristo é para isso, né? Ele não é uma religião, ele é transformação. E quando ele chega, como eu falei, tudo é transformado. Ele só precisa de um coração disponível a decidir, agarrar o amor dele, que é tão precioso, que foi ao ponto de ser humilhado, desprezado, né? Cuspido, tudo que você imaginar e pensar de humilhação que você possa ter passado nessa vida, Jesus já passou e muito mais. Por amor a você, por amor a mim, para que nós fôssemos transformados, não só aqui no natural, mas espiritualmente, para uma vida eterna com Ele, onde não vai haver mais dor, sofrimento, angústia, luto, abuso, nada disso. Sensacional. Muito bom. Elon. Muito bom. Ó, muitas pessoas têm talento, mas não crescem, né? O que você acredita que foi decisivo para o seu crescimento? Foi a decisão, realmente, né? De escutar os conselhos do meu esposo, que estava realmente em linha com a palavra, com o que Deus tinha para mim, e decidir fazer as coisas acontecerem. Porque Deus, ele faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte, né? De, primeiramente, decidir, é isso que eu quero, e pode acontecer o que acontecer, eu não vou desistir, eu vou perseverar. Ou seja, então, há pessoas que têm talento e desistem. Há pessoas que tentam uma vez e retrocedem. Sim. Há pessoas que são talentosas e procrastinam, não é? Fica lá, deixa para amanhã, é muito difícil, não é? E há pessoas que desistem muito rápido, Elon, muito rápido, para de persistir. E aqui está diante de nós uma mulher que não desistiu, né? Tá aí, ó, não desistiu. E uma coisa importante que a irmã Kelly falou aqui agora, Deus sempre faz a parte dele, sempre. Olha, e a parte de Deus é impecável, a parte de Deus é perfeita, não é? Sim. Agora, se Deus faz a parte dele, vejam, você que está aí, você que é mulher, você que é homem, você que é cidadão que está aí me escutando, hoje é evidentemente uma mulher que está falando aqui, inclusive já treinou muitas mulheres, mas veja, se você não fizer a sua parte, nem Deus faz a sua parte. Verdade. Veja, Deus faz a parte dele. O que compete a você fazer, Deus não irá fazer. Grave bem isso. Deus não faz aquilo que você é capaz de fazer. Deus lhe dá condições de você fazer. Ele lhe dá possibilidades, coloca diante de você oportunidades, mas ele não irá decidir por você. Deus faz a parte dele e você precisa fazer a sua parte. Ó, e esse podcast, Elon, é Deus falando assim: meu filho, se acorde. Minha filha, se acorde, se levante, vamos lá, não desista não. Deu errado uma vez, tenta de novo, vai tentando. Sonhou com um projeto, tentou, arriscou, tentou fazer, não deu certo, agora calma, não desista, porque sempre, Elon, sempre, quando você vê alguém que é um empreendedor de sucesso, é uma pessoa de sucesso, todos irão dizer uma coisa só: não desistiram. Isso. Foi fácil? Nunca será. Nunca será, mas não houve desistência. Isso é muito, muito importante. O fator decisivo é não desistir. Mas é fácil? Não é fácil, não. Nunca será. E outra coisa, a vida com Deus, gente, não é fácil. Olha, se você é uma pessoa honesta, decente, trabalhadora, para você, pode ter certeza, vai ser tudo mais difícil. Tudo mais difícil. Temente a Deus, busca o Senhor. Meu Deus, é mais difícil. Parece que as coisas pro ímpio fluem com mais naturalidade, né? Mas só parece, porque o que mais conta não é o processo, não, é o resultado final. Isso. E no final, que você acabou de pontuar, minha irmã, Deus tem coisas grandes para os fiéis. Essa que é a grande verdade, não é? Verdade. Vamos lá, Elon, terceira pergunta. Ó, vamos voltar um pouquinho aqui. Kelly, eu quero saber, a gente quer saber, na verdade, as pessoas que estão assistindo também. Como foi esse start, assim? Você era as pessoas vão se situar aqui, tá? Calma aí, gente. A Kelly saiu de pedinte de rua a uma empreendedora de sucesso. Mas quando isso gerou esse estralo, né? Essa virada de chave? Só um pouquinho, rapidinho. Quando a gente fala, veja, pedinte de rua, como assim? Sim. Pedinte de rua, alguém pode estar perguntando. Literalmente. Ela estava pedindo na rua. Isso. Ela vai explicar agora para vocês aqui.
Isso. Eu pedi esmolas, né? Eu sou de São Caetano, como o Elon falou, e pedia muito esmolas aqui em Caruaru, e Cachoeirinha, Tacaimbó, Bezerros, Toritama, né? Talvez eu já tenha passado na sua casa, inclusive, um dia, mas aos 9 anos de idade, chegou um grupo de evangelismo no bairro que eu morava, lá em São Caetano, que se chama Vila do Padre, que é um bairro muito carente, para levar sopa e pão. Mas a sopa e o pão acaba, né? Mas a palavra de Deus, ela nos sacia e nos preenche por completo para sempre. E foi isso que eu recebi naquele dia. Eu não tinha perspectiva de vida, de futuro, não tinha sonhos. Vivia pedindo esmolas com a minha mãe no meio da rua. Muitas vezes minha mãe deixava eu olhando as mochilas que já estavam pesadas e anoitecia e cadê minha mãe voltar? E eu me desesperava, achando que tinha sido abandonada, né? Mas um dia, quando Jesus chegou, tudo mudou, como eu falei. Foi a maior virada de chave, foi a maior decisão e melhor que eu já tive em toda a minha vida. Não tem comparação. A vida sem ele é uma vida de fachada, é uma vida fria, sabe? É uma vida vazia. Mas quando Jesus chegou, ele me completou de uma forma que, mesmo que eu não tivesse me tornado uma empreendedora de sucesso, eu posso dizer para vocês, eu sou a pessoa mais feliz dessa terra, completa nele. E quando ele chegou, eu tinha apenas 9 anos de idade, mas eu decidi considerar o sacrifício de Jesus na cruz. Então, se você considerar isso, sua vida nunca mais será a mesma. Porque além de você ter a vida eterna, né? Porque essa vida aqui é muito rápido, vai acabar muito rápido, mas o seu espírito é eterno. E se você pensar nisso, em uma eternidade com o Pai das luzes, com aquele que te ama mais do que tudo, ao ponto de enviar o seu único filho para morrer por você, considerando isso, sua vida vai ser transformada. Você nem imagina o que ele pode fazer, como ele fez na minha vida. Eu nem imaginava que um dia eu poderia ser uma empreendedora, que eu poderia um dia transformar tantas mulheres, que muitas delas saíram de onde eu saí, do nada, e hoje são empreendedoras, têm o espaço delas, têm, né, o nome delas na área da beleza. Então, além de Deus transformar a minha vida, ele me usou naquela área que o diabo mais me humilhou, como tem lá em Isaías 1:7, que no lugar da vergonha tereis dupla honra. E é assim que Deus faz. No lugar que você mais foi humilhado, que você mais foi maltratado e machucado, Deus, ele quer curar suas feridas, quer sarar para você curar outros também. Amém? Então, a virada de chave maior da minha vida foi quando Jesus chegou e me tornou a pessoa mais completa dessa terra. Rapaz, esse vai ser um corte top, viu? Rapaz, muito bom, muito bom. Eu já ia perguntar, e ela já respondeu, como é que funcionava essa questão de pedir na rua, mas ela já respondeu que estava com a mãe dela, né? Sim. A mãe dela ia com ela. E veja, é uma criança na rua, né? Essa semana foi engraçado. Eu estava vindo para cá, pro shopping. Eu estava vindo com meu filho, inclusive. E ali no sinal, eu parei, um garoto, bem novinho, rapaz, bem bonitinho, menino. Acho que deveria ter uns 8 anos de idade. Ele disse: moço, o senhor quer comprar? Eu disse: rapaz, eu não quero comprar não. Mas, tome, eu peguei e dei um valor a ele. Ele disse: não quero não, não quero não, deixa pra próxima. E eu fiquei muito mal ali, sabe? Aí meu filho olhou pra mim e disse assim: poxa, pai, se eu soubesse, eu tinha trazido o dinheiro que eu tenho em casa pra dar a ele. Meu filho Coisa tem 12 linda. anos, Disse: pois é, filho, a gente vai ter que voltar aqui. E eu vi que outra pessoa também parou e deu uma contribuição para aquele garoto, porque nenhuma criança era para estar vivendo assim. Não é para viver assim. É o drama da existência humana. Eu sou pai de 3 filhos e quando eu olho para crianças na rua que estão pedindo, que estão vendendo alguma coisa, é de partir o coração. É de partir o coração. Infelizmente, algumas pessoas são maldosas e querem viver assim porque querem mesmo. Mas há muitas pessoas na rua que não querem isso para a vida delas, não tem opção de fato. Eu sou de São Paulo, né? Então
em São Paulo, quando eu fui a São Paulo a última vez, fui pregar numa igreja, eu passei por um local e disse, que é isso, cara? Aí o cara que me levou disse assim, rapaz, aqui tá assim, é muita gente na rua, e pessoas que tinham emprego, pessoas que tinham uma família e por alguma razão as coisas começaram a dar muito errado e se perderam na vida e crianças nasceram ali naquele contexto e eu fiquei muito impactado com isso. E ouvir o seu testemunho, Kelly, é muito importante. Pessoas eu sei que esse testemunho vai alcançar alguém. Amém. Alguém será alcançado por esse testemunho, assim, poxa vida, ela estava na rua e ela disse uma coisa muito forte, Elon, que foi, eu não tinha perspectiva de vida. Eu não tinha sonhos. Sonhar o quê? O que se sonha com uma criança? Uma criança sem vida, né, infantil, sem qualidade de vida, como ela mesma pontuou, abusos emocionais, psicológicos, de todas as sortes, e como é que essa pessoa consegue erguer a voz, entonar a voz, dizer, vai acontecer, aconteceu comigo, pode acontecer com você. Cara, isso é só Deus, cara, só Deus para fazer isso. Eu tô muito feliz, viu, irmã Kelly, por receber Glória a irmã aqui, porque são testemunhos como esse que nos fortalece, né, que nos enobrece e nos dá esperança, porque sabemos que servimos a um Deus que faz. Sim. Isso faz toda a diferença. Né? Isso aí. Amém. Muito bom. Kelly, como você conseguiu transformar dificuldade em combustível para construir um dos maiores espaços de beleza de Pernambuco? Eu, como falei para vocês, né, nunca imaginei chegar onde eu cheguei. Então, quando eu comecei a empreender, eu achei que eu ia só fazer extensão de cílios, depilação, ia ficar trabalhando, que eu comecei a domicílio de baixo, literalmente, né? E eu ia ficar trabalhando com aquilo ali. Eu nunca imaginei que eu ia me destacar, que eu ia me tornar uma referência, né, na cidade e região, formar meninas até de outros estados que vieram aqui à minha procura para ajudar elas nessa área. Mas eu digo que Deus ele vai nos surpreendendo, né, no decorrer da nossa trajetória. Mas foi exatamente na pandemia que Deus ele abriu esse espaço enorme, que era um prédio com 2 andares, né, e térreo, enormes mesmo. E eu nunca imaginei que fosse ser na pandemia. Mas quando as coisas estão totalmente improváveis, é um ótimo momento para o Senhor se revelar àqueles que o temem, àqueles que esperam nele, que confiam nele, né? E através disso as outras pessoas ao redor vão ver a glória dele. Então, foi quando eu menos imaginei, né? Que foi no começo da pandemia. Deus abriu um prédio e antes ele usou uma cliente minha, que é pastora, e falou que viu esse prédio. Deus me mostrou um prédio enorme, uma porta de vidro enorme, e é tudo muito clean, do jeito que você gosta, porque Deus é detalhista, tá? Então, quando pedir algo a Deus, seja específico, porque Ele é detalhista. E eu pensei que ia demorar, né? Mas Ele é tão perfeito que em 4 meses, no começo da pandemia, chegou essa visão que Ele mostrou para aquela irmã. Coisa boa. E foi a coisa mais linda, né? Eu fiquei como quem sonha realmente. E todos ao meu redor, acho que disseram, é louca. E na pandemia, no começo da pandemia, ir para um prédio desse, sair de um espaço bem pequenininho, que eu estava no meu primeiro espaço, né? Era muito pequenininho, escondidinho em cima, assim. E Deus, ele se revelou ali, mostrando que ele é capaz de fazer, independente de tempos, estações, né, fases difíceis, de como o Brasil, o mundo esteja. Se você crer nele, tudo é possível ao que crer. Rapaz, sensacional, hein? Fantástico. Olha isso, gente. É assim. As pessoas precisam compreender isso, que quando Deus quer, Elon, rapaz, na pandemia, pois é, quando Deus quer, o cenário improvável, veja só, o cenário improvável é exatamente o cenário que Deus ama atuar. Isso aí. Quando todos dizem não, quando a circunstância é extremamente negativa, onde todo mundo diz assim, não tem como, é impossível,
Deus ama esses momentos, porque é nesse contexto que o nome dele está sendo glorificado e exaltado e louvado seja Jesus Cristo. Então, você que está assistindo, eu estou passando por uma situação tão difícil, rapaz, eu acho que não vai dar certo não. Pois bem, você está exatamente no local onde Deus ama atuar. Deus está falando com você. Rapaz, eu estou me sentindo aqui na igreja aqui hoje, viu? Rapaz, o negócio tá bom demais aqui, viu? Como é bom ouvir testemunhos que nos estimulam a nossa fé. Deus é um Deus que faz, no momento mais improvável da sua existência, no momento mais difícil da sua vida, no momento de muitas impossibilidades, de tempestades e furacões, Deus chega e muda todo o cenário, porque Ele é bom, Ele é gracioso, Ele é bondoso. Não é que a gente mereça, não, tá? É porque Ele é gracioso, é bondoso e com certeza o nome dele está sendo glorificado. E a ideia é essa mesmo. A ideia é essa, o nome do Senhor ser glorificado, né? Deus abençoe, meus irmãos. Muito bom, é isso aí. Kelly, hoje você impacta outras mulheres. O que significa para você viver esse propósito? É muito gratificante, né? Porque, como eu falei, eu sei de onde eu vim. Eu nunca quero esquecer. Eu nunca quero esquecer de onde o Senhor me tirou e o que Ele fez por mim, né? E através disso tudo, o que Ele tem feito por outras mulheres também. Então, isso é extraordinário para mim. Eu digo que é um combustível muito extraordinário. É levantar outras mulheres onde eu mais fui humilhada, como eu falei, né? Então é muito gratificante. Muito bom. Inclusive tem uma história de bastidores, né? Sobre a Kelly, que isso conversando com o esposo dela, Fernando é meu amigo, né? Tá aqui nos bastidores filmando aqui. E eu lembro que uma vez ele comentou comigo assim, Elon, o que mais me admira nas palestras de Kelly é que ela começa falando daquilo que Deus fez na vida dela. E as meninas começam a chorar. Tipo, elas estão ali em um dia imersivo, né, de treinamento sobre lash design. Você que não sabe o que é extensão de cílios. Esse negócio aqui que a mulher bota. Como é, mãe? É, lash design. Extensão de cílios. O nome, qual é o nome? É lash design. Lash design. Meu Deus do céu, rapaz. O negócio é americanizado. E aí as mulheres, né, se conectam com a sua história. Já teve algum caso, assim, de você encontrar alguém ali das suas alunas que tem uma história parecida com a sua? Sim, algumas, né? Inclusive, tem uma que era minha vizinha lá no bairro que eu falei, a Vila do Padre, lá em São Caetano, né? Que também tinha uma família totalmente disfuncional como a minha. E a gente cresceu juntas. E ela foi uma das minhas primeiras alunas. Já tem 5 anos que ela atua como lash design, né? Em São Caetano. Começou numa varandinha bem pequenininha e hoje ela tem um espaço climatizado, a coisa mais linda, no centro da cidade, em São Caetano. Olha que legal. São Caetano aqui perto da gente, pertinho, né? É. Olha que coisa boa, tá vendo? Tudo é possível aquele que crê. E essas pessoas fizeram a parte delas. Veja, ela dá cursos. Então a pessoa que quer realmente desenvolver-se precisa fazer a sua parte, né? Faça a sua parte. E é gostoso, né? Você usar a tua profissão para glorificar o nome do Senhor. Porque você lida não apenas com a beleza física, não só com a estética, não é só com a estética, não é? Você mexe também com a mente das pessoas, você mexe com a autoestima das pessoas. Porque eu sempre falo isso, o salão de beleza não é só estética. Não, mas está no nome estética lá, eu sei, evidentemente, eu estou dizendo que é muito mais do que isso, né? Eu sei o que é isso, porque o ser humano é vaidoso. O ser humano tem um ego dele, né? Quer estar com a autoestima elevada. Exatamente. Então, claro que a mulher tem uma coisa que é de mulher mesmo, e é bíblico, né? A Bíblia diz isso. Mas a mulher, ela quando ela se sente valorizada, amada, cuidada, bem tratada, isso é muito importante. Você, homem, tá chegando o dia dos namorados. Pelo amor de Deus, deixa de ser pirangueiro, meu irmão. Deixa de ser pirangueiro. Você vai pagar pra sua esposa ir pro salão, fazer os cílios, a sobrancelha. Cílios não, lash design. Lash design, não sei nem falar isso. Paga, meu irmão, porque vale muito a pena, né? A autoestima dela vai melhorar, isso é muito importante. Homens, cuidem. É casado? Meu irmão, cuida da tua esposa, né? E fica um alerta aqui, viu, Kelly? Porque você não trabalha de maneira alguma,
provocar sentimentos ruins. Pelo contrário, sentimentos bons, não é? Cuidar do corpo, da mente, isso também, obviamente, contribui para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos lá, Elon, mais uma pergunta. Vamos lá, Kelly, na sua opinião, o que mais impede uma mulher de crescer? Falta de oportunidade ou medo de tentar? Medo de tentar, né? Eu já vi várias e várias que ofereci uma oportunidade para elas e elas tiveram medo de tentar. E Deus, eu creio que Ele sempre dá oportunidade para a gente o tempo todo, né? Então, o que impede o crescimento de um homem, uma mulher, uma pessoa, no geral, é o medo de tentar. Olha, o medo, a Bíblia diz isso, tá? A Bíblia diz, uma passagem maravilhosa, quando os talentos foram entregues, é sensacional essa passagem bíblica. O Senhor da terra, proprietário, entrega os talentos e vai fazer uma viagem. E tem um versículo que me chama muita atenção. Quando ele vai receber de volta os talentos, diz assim: olha, como eu sei que o senhor é um servo meio estranho aí, eu tive medo. Tá na Bíblia. Verdade. Eu tive medo e enterrei. Veja só, o que o medo é capaz de fazer? O medo é capaz de roubar de você a oportunidade de crescer. E quer que eu seja sincero com você, meu amigo, minha amiga, presta atenção nisso aqui. Eu sei, o medo é algo importante do ser humano, inclusive. É óbvio, eu sei disso. Só que não permita que o medo controle a sua vida. Você vai precisar arriscar em algum momento. E a Bíblia diz, não sou eu, que esse homem ele enterra com medo. Não enterre o talento que Deus lhe deu, o dom que Deus lhe deu. Não desperdice a oportunidade que o Senhor colocou diante de você. Ah, mas se der errado, a pior coisa da vida é você olhar para trás e dizer assim, eu não tentei. Isso. Eu não tentei. Outra passagem bíblica sensacional, eu amo as escrituras, está na Bíblia. A Bíblia diz que, certa ocasião, Jesus chega para um homem e pergunta assim, você quer ser curado? Ele diz, olha, Senhor, eu todas as vezes, quando estou, veja, está no texto, estou tentando, diz o texto, eu estou tentando ir a este local, mas aí as pessoas chegam na minha frente e passam por mim e tal. E é legal porque ele confessa o que ele está tentando fazer. E Deus está falando com você que está tentando. Deus está falando com você que está tentando. E está doendo, porque você tenta de um jeito, tenta de uma forma, tenta de outro. E pessoas chegam depois de você e passam na sua frente. Você fica sem entender, mas não se preocupe, porque vai chegar a tua hora. Não pare de tentar. Continue tentando. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Vai dar certo. A chave vai virar na tua vida. Acredite nisso e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você que está assistindo esse podcast viverá a totalidade das promessas do Senhor. Não tenha dúvida disso. Você não tem noção do que Deus irá fazer na sua vida. Pastor, eu não sei. Nós trouxemos aqui a Kelly para falar para você. De pedinte, de rua, em uma cidade e outra, sofrendo com a mãe, tanta coisa com a família complicada. Deus transformou, deu um casamento, deu um lar, deu uma empresa. Olha isso. E Deus vai fazer isso e muito mais na sua vida. Creia nisso, meu irmão. Em nome de Jesus. Hoje eu tô profeta aqui, isso aí, entrega tudo, vaso. Vamos lá, Kelly. Houve algum dia que você de repente pensou assim, rapaz, acho que eu vou desistir desse negócio? Não. Por mais que tenha muitos desafios, né? Tudo que vai trazer crescimento para nossas vidas vai ter desafios, né? Mas temos que decidir passar por cima deles sempre que surgirem. Mas eu nunca pensei em desistir, como também nunca pensei em desistir de Jesus. Nunca. Eu sou leoa. Eu só pensei em desistir ano passado, né? Do ano passado para cá, eu tenho sentido a direção de Deus de não mais atender fazendo o procedimento, mas levantando mulheres. Porque eu já fazia isso nos bastidores e Deus via, né? Que nos cursos, meu esposo até às vezes dizia, olha, hoje não fala da tua história, não, que as alunas atrasaram muito
e não vai dar tempo. Eu, tá bom. Eu não conseguia. Simplesmente eu não conseguia, porque eu entendia e eu tinha tanta consciência de que Jesus era mais importante do que a técnica, do que o dinheiro e o sucesso que elas poderiam ter, que eu não poderia deixar de oferecer o que eu tinha de mais precioso, né? Então, sempre foi além dos cílios. As clientes ali relaxando, fazendo os cílios e cochilando, quando elas acordavam, eu sempre aproveitava uma oportunidade de falar de Jesus, da minha história, né? E com as alunas a mesma coisa. E chegou um momento que Deus disse, eu não quero mais você nos bastidores. O que você já vinha fazendo esses anos todos, aí escondidinha, sem ninguém lhe ver, eu quero que você vá falar para várias e várias mulheres de uma vez. E é isso que está acontecendo hoje, né? Estou sendo convidada para palestras, estou agora começando como mentora também online, porque eu quero ter agora qualidade de vida para construir minha família, ensinando os princípios de Deus, dando atenção, né? Então, eu acho muito importante isso. Então, a fase agora é essa. Eu decidi desistir dos atendimentos, não porque eu decidi simplesmente. Foi uma direção de Deus. Aquilo não me fazia mais feliz, sabe? Eu fui pedindo confirmação a ele e ele só vem confirmando que realmente ele tem algo novo. E é isso que eu falei para vocês, né? Palestra e mentoria. Olha, ela falou uma coisa sensacional aqui. Jesus é mais importante do que as técnicas. Olha isso. Jesus é mais importante do que a performance. Jesus é mais valioso do que a sua carreira profissional. Não adianta ser um profissional, não adianta você ter técnica, não adianta você ter uma rede de clientes espetaculares se você não tem o principal, que é Cristo. Cristo é a resposta para todos os nossos problemas. Cristo é o Senhor. Ah, mas eu não consigo entender certas coisas. Pois bem, em dado momento você descansará nele e no sacrifício que ele fez. Parabéns, Kelly, viu? Jesus é mais importante do que tudo nessa vida. Não pare de declarar isso para as pessoas. Veja que Elon perguntou se você já em algum momento pensou em desistir. Você fala, poxa vida, a vida que eu vivia e o que eu recebi do Senhor, eu não posso parar. Eu não posso voltar atrás. Eu não posso negar o que ele fez por mim. O que Deus fez com você, minha irmã. E eu sempre falo isso. Quem teve a experiência do novo nascimento, quem de fato teve o encontro real com Cristo, por mais complexa que seja a história, a situação, por mais difícil que seja o seu momento, sabe que não há nada neste mundo que se compare, não há nada nesse mundo que possa ser equivalente a alguém que está desfrutando da presença de Jesus. Jesus, ele realmente tem esse poder transformador. E, inclusive, é com Jesus que nós enfrentamos as mais diversas provações, as mais diversas tempestades, as crises existenciais. Com Jesus, tudo é diferente. Não é vida, ninguém tem vida fácil. Ninguém. A minha vida é muito fácil. Não. Todos nós temos porões, temos caos internos. Todo mundo tem. E aí, com Jesus, a coisa fica mais suave, porque ele mesmo disse, olha, eu quero proporcionar para você uma carga leve, fardo suave, vai por mim. Jesus pode, quer, tem interesse, efetivamente, de alcançar você que está assistindo esse podcast. Elon, mais uma pergunta, vamos lá. Vamos lá, ó. Existe algo que você ouviu sobre si mesmo no passado que hoje você provou que estava completamente errado? Alguém que falou alguma palavra contrária sobre a sua vida? Sim. Algo que marcou muito a minha vida e eu lembro porque, assim, o povo diz que pessoas mais calmas, mais tranquilas, elas geralmente não lembram muito de passado, né, de coisas que já passou. Então, fica mais aquilo que foi mais forte, mais impactante, né? E realmente é assim. O que eu me lembro que marcou muito é que meu pai ele sempre falava que eu era broca igual a minha mãe. Quem sabe o que é broca? Burra, né, gente? O povo de antigamente falava broca, Isso. mas é burra.
Então, eu nunca fiz, né, testes para saber se eu tinha TDAH, déficit de atenção, mas pelos comportamentos, as coisas que eu vejo, de limitações que eu já tive na infância mesmo, no colégio. Eu sou a única que terminei os estudos de 7 irmãos, mesmo trabalhando e estudando desde os 9 anos, quando Jesus chegou. O povo da igreja me deu emprego, né? E eu vi que realmente era uma família funcional, uma família alicerçada em Cristo. E comecei a sonhar em ter uma família daquela. E nesse período eu comecei a estudar e trabalhar. E no colégio eu sempre tive dificuldade de aprendizado. Então, eu via que eu passava com muita força dos professores, né? E até hoje eu sinto realmente dificuldade de aprender algumas coisas, tenho algumas limitações. E meu pai, por ver isso, ele comparava muito com a minha mãe, que também não é, vamos dizer assim, tem algum problema mental, sabe? Tanto meu pai como minha mãe, eles não são normais. Não são loucos, mas também não são normais. É que naquela época não tinha esse estudo de hoje, né? De mente, de saúde mental. Então, eu terminei herdando algumas dessas coisas, como TDAH, déficit de atenção. Então, meu pai, por ver isso, ele dizia, você é broca, burra, igual a sua mãe. E isso ficou na minha mente. E na hora de começar a empreender mesmo, isso veio à tona. Eu sou burra igual a minha mãe, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. E foi quando o meu esposo, né, usado por Deus, disse, é isso que Deus diz ao seu respeito? E eu comecei a refletir e disse, não. Então, você é capaz sim em Deus, você é forte sim em Deus. E o diabo sempre me falou muito que eu era uma coitada. Tu és uma coitada, olha de onde tu veio, tu é filha de Joaquim e Benedita, tu é filha de uma... foi criada numa família totalmente louca. Mas eu decidi ficar com o que Deus diz ao meu respeito na palavra dele. Que nele eu sou forte, que nele eu sou ousada, que nele eu sou capaz, que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedora. Olha que palavra maravilhosa, né? É isso, gente. É isso. A semana passada eu trabalhei bastante, gente. Eu atendi mais de 10 pessoas no gabinete. E um dos gabinetes me chamou muita atenção quando uma pessoa compartilhou, que ouviu dos pais também, palavras muito duras, e os pais disseram a ela, tanto o pai como a mãe, você não vai ser ninguém, você não vai ser ninguém, você não vai conseguir nada nessa vida. Começou a falar isso para essa pessoa, ainda criança, né? E ela disse exatamente isso, que foi crescendo ouvindo isso, e ouvia a voz do pai e da mãe dizendo, você não vai ser ninguém, você não vai ser nada, até que também teve esse encontro com Cristo e mudou tudo. E hoje, essa pessoa é empresária. É empresária hoje, tem o seu comércio, tem a sua casa, tem a sua família, mas ela disse que foi difícil, porque era uma luta muito grande. Só sabe quem já passou, né? Quem passa, né? Que é um conflito na mente, poxa. E realmente, você fica olhando às vezes assim, é uma trava que se tem, e aí quando você desbloqueia, aí realmente as coisas começam a acontecer. Eu louvo a Deus por isso, porque o Fernando que está aqui, Fernando, Deus te abençoe, Fernando, viu? Ele está nos estúdios aqui, o esposo dela. Veja que em todo momento, não sei se vocês perceberam isso, ela cita ele. Não, o Fernando me disse, porque meu esposo falou, olha, ele me disse assim e tal. Olha a importância de um relacionamento saudável. Olha a importância de um homem ter a palavra certa na hora certa. Sim. Olha a importância de ter um companheiro dizendo assim, peraí, você não é o que os seus pais disseram que você é, mas você é aquilo que Deus diz que você é. E não é o que os homens dizem que te define. O que te define é o que Deus fala que você é. E ela diz, não, eu sou chamada, eu sou ousada. É isso. Você é amada, mulher. Mulher, você é amada. Amém. Você foi escolhida por Deus para fazer a diferença. Ouça esse testemunho hoje aqui, diga assim, vou me levantar, eu vou sair dessa situação que eu estou. Deus irá fazer algo poderoso e você irá levantar outras mulheres. Amém. O seu testemunho vai impactar outras vidas, outras mulheres serão alcançadas através da sua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. Louvado seja Deus por isso.
Amém. Elon, cita os patrocinadores aí, Elon. Vamos lá, vamos falar dos nossos patrocinadores. A Creative Digital, que é uma agência de marketing especializada em marketing estratégico. Inclusive, gente, todos os patrocinadores que nós estamos citando aqui vai aparecer, acho que aqui na tela, aqui embaixo. Não é isso, produção? É isso mesmo, eu fui certo, eu pensei antes de vir aqui, tá? QR Code com o Instagram também. WN Móveis Planejados, móveis para escritório, para sua casa, para você deixar aquele ambiente sofisticado. Ultra Cursos, cursos profissionalizantes em todas as áreas do mercado aí, para que você possa cada vez mais se profissionalizar e automaticamente entrar aí ou ingressar no mercado de trabalho. Otimize etiquetas, tags, metais e termocolantes. Estamos bem no coração, né, do polo de confecções aqui do Agreste. Então você aí que é um fabricante que precisa de produzir materiais de qualidade, né, etiquetas de qualidade, fala aí com a Otimize Etiquetas. Casa do Bebê, artigos para recém-nascidos. Alô mamãe, alô papai, você que está aí, ó, preparando o enxoval do seu filhão ou da sua filhona, procura aí a Casa do Bebê. Esquirazaf Kids, moda infanto-juvenil. Doutora Carla Martins, terapia nutricional injetável. Evo Longevitar, nutrição, longevidade, saúde mental. Autopeças Gonçalves, peças e serviços para o seu automóvel. Top Festas, artigos decorativos para a sua festa. É isso, reverendo. Vamos seguindo aqui. Vamos embora. Vamos lá. Kelly, qual foi a maior prova do cuidado de Deus que você viveu durante a sua caminhada? Tiveram várias, né? Como eu citei na pandemia mesmo, foi uma experiência extraordinária o que ele fez, né? De me surpreender. Mas tiveram vários livramentos de morte durante a minha vida de criança, que minha mãe até conta, né? Desde pequenininha até hoje. E citando duas que foram bastante fortes, foi aos 16 anos, quando eu tive um acidente de moto, que quase eu morri. Meu Deus. Eu fiquei 15 dias no restauração em Recife, né? Deu coágulo de sangue. Foi um acidente muito feio, mas Deus não permitiu que eu quebrasse nem um dedo midinho. Glória a Deus. Não quebrei nada. Eu capotei muito da moto, estava atrás. Deus. Capotei muito, muito mesmo, mas não quebrei nada. Aí deu coágulo de sangue, então eu tive que ficar no restauração em Recife, aguardando uma cirurgia. Mas Deus é tão bom que eu vomitei o sangue. Então não precisou fazer a cirurgia. E ano passado tive uma experiência que eu estou sentindo no coração de falar, alguém pode estar precisando aí do outro lado. Tive uma experiência de 2 abortos. Como eu falei para vocês, né? Diminuir minha carga horária de trabalho para realizar um dos sonhos, que é ser mãe. Já tinha pensado em desistir desse sonho, porque realmente a gente sabe que ter filho muda tudo na nossa vida, mas depois eu voltei a sonhar, né? E eu disse, eu quero ser mãe. Infelizmente, eu tive um aborto em janeiro, com 2 meses. Acredito que foi depois de um assalto. Acho que o susto, né? E quando foi no mesmo ano, eu engravidei novamente. Com 5 meses, eu perdi o bebê. E eu fiquei com anemia severa. E quando os médicos viram a minha situação, que eu cheguei em Recife, né, no Português, eles viram que era séria a situação e tinha que induzir o aborto, porque eu estava com um coágulo de sangue enorme, que podia ter infeccionado já, inclusive, e uma anemia severa. E, mais uma vez, eu vi a mão de Deus me protegendo da morte, né? E o filho, eu creio que Deus, ele vai realizar ainda o meu sonho. Como eu falei para vocês, quem me completa é Deus. Né? Eu creio que ele vai realizar esse sonho. Mas se eu não tiver, não pense que eu não vou ser feliz não, tá? Porque, como eu disse para vocês, eu já sou a pessoa mais feliz dessa terra, porque sou completa em Jesus. Mas, em nome de Jesus, o testemunho vai ser completo. E não é fácil gerar testemunho. Dói. Mas valerá a pena, porque outras vidas serão alcançadas através desse testemunho também. Glória a Deus, glória a Deus. Ela falou aqui e eu já dando um spoiler aqui, mandando para minha esposa, porque estamos acompanhando uma irmã da igreja que
infelizmente perdeu o bebê também. E essa palavra vai cair para ela. Assim, se ela começou a falar, eu já é para ela, não é? E eu creio que vai dar tudo certo em nome de Jesus, Amém. Kelly. Se essa for a vontade de Deus, amém. E como é gostoso você ter essa mentalidade de dizer assim, eu quero, Deus sabe que eu quero, mas também a vontade dele vai prevalecer. Uhum. Se tiver de ser, será. Mas se não tiver, eu já sou completa. Você tem que pensar assim, exatamente. Isso. E esse pensamento ajuda demais, ajuda muito você caminhar com mais segurança, com mais precisão, com mais gratidão, porque muitas pessoas são ingratas demais, né? Então agradeça a Deus por tudo que você está vivendo. Agradeça a Deus. E se for da vontade do Senhor, vai vir em gêmeos, né? Quem sabe, Amém, né? eu creio. Pode ser, né, Fernando? Tem que ser Pode ser dobrado. que A seja, dupla né, Pioca? honra, né, do Dupla Senhor. honra aí, eu creio nisso aí, em nome de Jesus, viu? Orando mesmo para isso. Amém, glória a Deus. Maravilha. Gente, já tá no horário? Já? Tá já? quase, tá quase. Dá tempo a última pergunta Dá ainda, tempo ainda? né? Dá. Vamos lá, Kelly. Se você pudesse encontrar aquela menina que pedia esmolas nas ruas de São Caetano, o que você diria pra ela hoje? Poxa Volta vida, no hein? tempo aí. Aí foi forte, hein? Eu diria... Pode ficar à vontade, viu? Vai dar certo. Você nasceu para dar certo. Né? Você nasceu para dar certo. Você vai encontrar o maior amor do mundo que vai te completar, te fazer feliz na totalidade. Você não vai precisar de nada desse mundo para ser feliz. Você vai se tornar uma mulher leoa que vai levantar outras leoas na sua geração e vai fazer o seu legado ser memorável. Meu Deus. Glória a Deus. Meu Deus, e não é forte, esse, viu? É Brasil. esse aqui. Você vai pegar esse aqui, a partir desse vai ser um negócio muito forte, né? Muito bom. Veja que não é a primeira vez que ela fala isso, ela está afirmando aqui que você será uma, a irmã disse agora aí, uma Uma leoa. né, que vai levantar outras leoas Que vai levantar na outras geração. leoas. Olha pra isso, que coisa forte, meu irmão, não é? E isso é muito importante, é profético. E eu sei que a irmã Kelly, o Elon disse aqui, voltou no tempo e voltou mesmo, e volta Isso. mesmo, né? Isso. E veja como Deus faz. Estava pedindo, e hoje está no estúdio de gravação, alcançando centenas de milhares de pessoas, que pode ter certeza, irmã Kelly, pessoas vão ouvir essa história, irmão. Serão impactadas, serão alcançadas, e testemunhos serão contados. Eu sinto isso, que nós vamos receber essa mensagem de pessoas dizendo assim, eu fui abençoado através daquele episódio, foi diferente da minha vida, né? Deus está levantando pessoas por causa desse testemunho hoje. O Amém. nome dele está sendo glorificado, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Amém. Deus é fiel, gente. Deus é muito fiel. Estou muito feliz em receber a irmã Kelly aqui. A primeira de muitas outras vezes, né? O Senhor voltará aqui. A irmã voltará aqui e o Senhor será glorificado outras e outras e outras vezes. Não é isso, Elon? Isso aí. Muito bom. Inclusive, não se esqueça, gente, se inscreva no canal, deixa o seu like aí, compartilha esse episódio para que mais pessoas, de fato, possam ser edificadas. Eu tô olhando aqui pro celular, o WhatsApp aqui, tô recebendo notificações. Deixa eu revelar algo dos bastidores. Minha esposa está em casa, trancada, de folga. E aí eu saí com a chave, saí com as duas, a minha e a dela. E ela tá aqui impaciente. Cadê a chave? Eu quero sair. Muito bem, Elon. Cárcere privado, é crime. E detalhe, ela quer sair porque ela vai arrumar as unhas. Aí imagina aí a bronca que tá agora. Eita, meu Deus do céu. Ai, Gente, olha, meu obrigado Deus. pelo carinho da audiência de vocês. Muito obrigado para você que está assistindo. Eu estou recebendo o feedback das pessoas que estão acompanhando. Enviaram para mim já o print, que olha, esse foi muito bom, esse aqui foi excelente, esse foi necessário. Então não tenha dúvida que este episódio é imperdível. Mande para alguém que precisa ouvir essas lindas histórias do que Deus é capaz de fazer na vida de qualquer pessoa. Fez na vida da Kelly, certamente poderá fazer na sua vida, de alguém que você conhece, da sua família, enfim. Deus tem muito mais. Os céus têm muito mais para você. Irmã Kelly, Deus abençoe. Muito obrigado Amém. pela sua presença Agradeço aqui, viu? muito a oportunidade.
Deus continue usando vocês para levantar outras pessoas, né? Amém. Que é um programa que realmente transforma vidas e que só cresça a cada dia mais, tá? Eu quero deixar uma frase Amém. aqui Fique à para vontade. ficar mais na mente de vocês ainda. Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com o que fizeram com você, tá? Então, você pode fazer isso gerar um testemunho para transformar outras vidas, como foi falado, né, em todo o tempo aqui. E eu tenho uma condição especial para quem quiser uma oportunidade de se tornar uma empreendedora de sucesso na área de extensão de cílios, tá? Vou ter um preço especial para quem veio daqui, que falar comigo. Não sei se os meninos têm como deixar meu WhatsApp. Tem, sim. Né? Vai ficar lá. Tá, que vai aparecer aí embaixo. Isso. Ótimo. Então, se você diz que não tem oportunidade, a oportunidade chegou. E é hoje. Então, entre em contato que eu quero pegar na tua mão e te ajudar a mudar de fase. Sensacional. Olha aí, gente, ó, podcast Transformadamente Abençoando Vidas. Se você quer ter uma virada de chave, a irmã Kelly tá aqui para pegar na sua mão, veja, é a resposta que você estava precisando, não é, mulher? O que eu vou fazer agora da minha vida? Então, chegou a hora de você ter a sua virada de chave. A irmã Kelly vai ser essa ponte, essa conexão que vai te levar de patamar em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Fernando, Deus abençoe. Pedrinho, valeu. Deus abençoe vocês, Elon. É isso, meus amigos. Um abraço. Obrigado vocês. Valeu. Tchau. Rapaz, que bem.